Ô Luiz, você tava parecendo a Dory. Procurando Nemo. Nossa, vai, gente. Não, Porque isso aqui ainda a gente sabe que rende tamanho aqui, rende. Não Eu fala vou em 100 conversar. anos. Depois a gente vê o que dá. 3, 2, 1. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Vamos falar de leitura de adaptações cinematográficas de livros. E comigo estão as meninas. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luíse, eu sou do Instagram Amara Literária e estamos aí em mais um podcast para conversar com vocês sobre livros, filmes e essas coisas que a gente adora, né? E aí, pessoal, eu sou a Camila, sou amiga da Thaís e você pode encontrar a gente lá no Realidade Literal. Oi, pessoas, conforme a Camila disse, eu sou a Thaís e você pode encontrar nós duas lá no @Realidade Literal, que é o nosso cantinho que a gente divide com mais uma outra amiga que abandonou a gente, mas é o nosso cantinho lá de trio. Olá, e eu sou a Mai, você é a mediadora do nosso bate-papo de hoje. Vocês podem me encontrar lá no Instagram pelo @mai.books, que é Mai com Y. E hoje é assim, a gente resolveu conversar sobre adaptações literárias para o cinema e todos nós já ouvimos ou dissemos mais de uma vez que o filme baseado num livro, não tem a mesma qualidade deste último, do livro. Quase sempre os livros são de fato melhores, né? Quase sempre assim, eu acho que uns 90%. E há muitas razões para isso. E aí eu fiz uma pesquisa aqui, que eu quero, vou conversar com as meninas a respeito, cada tópico aqui a gente vai fazer um comentário. Nessas 3 partes, uma delas diz que o livro é uma obra original, né? Os motivos, né? Pelo livro ser melhor do que as adaptações para filmes. Então, o livro é uma obra original. Não importa se o roteiro de o próprio filme é bom ou mal. O filme é uma adaptação do livro e isso pesa sempre na avaliação do filme em comparação com o livro. Para criar um filme a partir de um livro é preciso fazer uma releitura do mesmo. E os detalhes que o autor do livro imaginou podem ou não ser respeitados total ou parcialmente. E é onde que dá geralmente aquela divergência aí nas opiniões. A questão é que uma boa adaptação sempre tem limites, né? Por mais que seja ótimo, perfeito, tem os limites. E aí, o que vocês acham a respeito disso, desse comentário? Para começar, quem tem limite é o município. O resto Sim. não vai ter engasgada, não. Não, tem limite, entendeu? Sim, porque temos limite de tempo, temos limite de orçamento, temos Camila limite não de tem qualidade. Limite. Camila não tem limite? Não, a pessoa sem limite. E a nossa imaginação como leitor é que não tem limite, né? Eu acho que quando a gente vê adaptações, e aí a gente sempre compara com o que a gente imaginou, né? Lendo o livro. E então a gente sempre tem essa comparação muito alta, né? Porque cada leitor tem sua própria imaginação, sua leitura de mundo, e eu acho que é aí onde pega, né? Ainda mais quando são obras que a gente gosta muito. É que geralmente a gente tem essa percepção, assim, né? Que nem a Luíse falou, de experiências do mundo e tal, você vai ver a coisa de um jeito, vai imaginar de um jeito, e lá o diretor, o ator, os produtores imaginaram de outro, e assim, fica aberta outras, tanto que a gente tem tantas adaptações aí, às vezes do mesmo livro, né? Às vezes o autor, ele descreve um personagem e a gente já imagina outra pessoa que não tem nada a ver com o personagem que ele escreveu e não tá nem aí. Não sei se vocês são assim, eu sou assim. Às vezes aquele personagem pra mim tem a cara de um ator, de alguém, de uma pessoa que eu conheço, enfim. Pra mim é aquilo, mesmo que o autor vai lá e descreve outra coisa, pra mim vai ser aquilo que eu pensei antes. E ainda pra ajudar, chegar lá na hora de fazer o casting do filme, vai vir uma pessoa que não tem nada a ver com o personagem, nem que foi descrito pelo autor, e nem porque nem tem como, né? É muito difícil conseguir.
Às vezes até consegue, parecido. Geralmente, assim, os protagonistas, eles tentam colocar mais próximos aí, né? Mas aí alguns personagens secundários, às vezes, ficam, né? Dão aquela diferençazinha que incomoda. Mas é bem difícil mesmo. A gente coloca uma imagem na cabeça e aí, pra bater com aquela... Tem atores que a gente vê, nossa, tem tudo a ver com fulano e tal, mas na maioria das vezes o bichinho tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, e aí entra outro problema até, né? Porque a maioria das vezes, as adaptações que chegam até nós é adaptação de Hollywood, né? E aí Sim. Hollywood também tem essa mania de uma história lá chinesa, uma história, né, de outras nacionalidades, outras etnias, e lá os atores são Embranquece tudo, né? Exato. tudo brancos, verde, americanos e tal. Tem outro problema aí, né? Laranja. Existem vários exemplos. Um que eu lembro que é recente, assim, foi quando a atriz que faz Viúva Negra, que é super conhecida. É Scarlett Johansson. Essa daí. E ela interpretou aquela personagem que era asiática. Ghost in the Shell. Esse aí que ela falou aí. Enfim, Ghost exatamente. in the Shell. Outro que eu não esqueço foi o A Culpa das Estrelas. Pra quem leu, sabe que o Gus era moreno do olho azul. Tem nada a ver Eu com não o menino. lembro. Cabelo né, preto e olho azul. É que hoje em dia, com a questão de representatividade e tudo mais... Tá mudando um pouco, né? Mas já foi bem pior. Já foi bem pior. Exatamente. E aí vamos lá para o segundo tópico, né, que justifica aí a questão livro e adaptação. O autor do livro tem toda a liberdade para escrever. Ele pode criar seus personagens em detalhes, ou deixar lacunas que a imaginação do leitor vai preencher, que geralmente é o que a gente faz, né? Pode minuciosamente compor uma cena, esmiuçar os pensamentos e as intenções de um personagem, seus conflitos internos, desejos, temores, fraquezas, enfim. O autor é dono e senhor de sua obra literária e tudo o que ela transmitirá ao leitor. Aí eu tenho que concordar, eu vou comentar primeiro aí, depois eu abro a fala aí pra vocês. Aí eu tenho que concordar justamente por causa disso. Eu acho que o tchan mesmo dos livros é justamente isso. Você consegue ouvir ou ler que o personagem sente. Você sente junto com ele, é quase como se fosse você, principalmente se for em primeira pessoa, né? Mas assim, e aí, numa adaptação, fica tudo a cabo do ator tentar transmitir essa sensação por gestos e olhares e expressões. Não é uma coisa... Para quem já leu, já sente o que ele está mais ou menos tentando representar ali. Agora, para quem não leu, acho que em algumas situações de livros que eu li e assisti a adaptação, eu senti um pouco essa falta de profundidade justamente na questão íntima do personagem. Não é tão imersivo, né? Porque no livro você entra na história, você tá ali, parece que você tá vivendo, dependendo do personagem, parece que você tá ali e você consegue ter muito mais empatia. Eu acho que a questão do livro em si é a questão da empatia. Você consegue sentir muito mais o que o personagem tá sentindo do que às vezes numa adaptação que acaba ficando mais impessoal, querendo ou não, apesar de às vezes você conseguir, ainda fica um pouco mais impessoal do que no livro que você tá imerso. Bem, acho que isso que a Mai falou mesmo. Igual eu falei, quem tem limite é o município, tem que aproveitar de tudo quanto é forma o máximo possível, ainda mais um autor. Autor pode utilizar de recursos infinitos, né? Que a palavra, ela dá recursos infinitos, não é igual um filme que precisa daqueles áudios visuais e os efeitos especiais que você tem que sempre escolher uma coisa ou outra. Não, no livro você quer fazer um Senhor de Três Cabeças, é só escrever, é só colocar no papel. É a mais pura verdade. Quem é autor tem que entrar numa viagem louca e escrever muito. Pronto, é isso que nós quer ler. E aí quando eles fazem essas viagens, assim, né, e ultra imaginativas e tal, precisa de muito recurso, né, na hora de adaptar. E acho que por isso que a gente ultimamente tem, apesar da tecnologia, né, cada vez mais avançada, que tem recurso tecnológico pra gente fazer coisas muito mais bonitas, elas dependem de bastante dinheiro, né? Então essas obras, elas são na cara de milhões, né? Um filme de Hollywood, assim, super produzido é milhões, né, pra ser feito. Os filmes de produtores independentes e tal, geralmente, principalmente aqui no Brasil, você vê, depende muito de patrocínio, né? Sim. Tem sempre lá, Petrobras, Ancine, não sei o quê. Então, assim, nunca é a gente não tem estúdio, né? A gente tem aí alguns bons profissionais que vão trabalhar em cima de alguma obra
e geralmente necessitam aí de todo um apoio financeiro externo. Sendo bem sincera, de Hollywood eu não espero mais nada. Só filme de romance e de super-herói. Porque querer outra coisa mesmo só lendo. Como que eu tô mentindo? As únicas coisas que estão lançando é reboot de universo, de não sei o que, e super-herói. Eles vão tá dando dinheiro, né, filha? Que tem uma coisa boa também, vai. Não vamos generalizar. Mas não vamos tentar, assim, nos ater apenas às adaptações hollywoodianas. Obviamente que são aí, sei lá, a maior parte do mercado de filmes e tudo mais. Mas vamos tentar pensar no geral, até assim, digo, intelectualmente, a questão de adaptação ou não, independente aí, que nem a gente está comentando do fator financeiro e questão de tecnologia, que dificulta bastante isso, mas assim, mais pelo conteúdo mesmo, assim, né? Bom, nesse caso que a gente estava comentando, que foi a questão do autor como criador, né, do livro, de todo o universo que vem dele, eu acho que também tem isso que o livro, ele tá acabado quando o leitor lê, né? Então, assim, quando você lê, que ele toma forma, né, na sua imaginação, né, a partir daquilo que o autor criou dele, né? Tem uma frase do Zafon, que é um escritor que a gente gosta bastante, né? Eu, Mai e Thaís já lemos ele, gosta bastante. Sim. Que fala que livros são espelhos de quem lê, né? Então tem muito isso, é uma obra muito pessoal e eu acho que todo esse amor que a gente tem por livros está muito aí também, né? Porque eles são leituras de mundo a partir do seu próprio mundo. E Sim. Quando a gente vê adaptações de filmes, a gente vê interpretações que outras pessoas fizeram sobre aquela obra, né? E aí acho que por isso a nossa dificuldade, né? De às vezes olhar assim esse filme e discordar de quem fez essa adaptação. E no tipo de arte que é o filme, é aquilo, a gente depende dos atores, do diretor, da ambientação que eles escolheram e tudo mais, entendeu? Então, assim, são duas artes diferentes. Se a gente conseguir ver como duas artes diferentes, eu acho que a gente consegue perder um pouco dessa questão de, não gostei, porque não é o que eu imaginei. A gente tem que entender que são artes diferentes. Sim, e aí justamente nessa fala da Thaís aí é que vem o terceiro tópico, que geralmente explica, na verdade, exatamente isso. E já nos filmes, há dependência de bons diretores, estrelas de cinema. Então o filme é sempre uma obra conjunta, enquanto um livro é quase sempre uma criação solitária. Então é bem justamente isso, né? Tem essas diferenças entre as formas possíveis de adaptação para os filmes. Que aí geralmente é o que a gente vê geralmente no começo ou no final de alguns filmes que a gente assiste, aquela situação, né? História baseada em fatos reais, história adaptada do livro tal, né? Da literatura do livro de fulano. Então, assim, sobre essas relações entre cinema e literatura, há o livro The Novel and the Cinema, em que o professor Jeffrey Wagner analisa essas três formas a partir das quais é possível adaptar obras literárias para o cinema. E aí são elas. Então, a primeira delas que a gente vai falar é sobre a transposição, também conhecida como obra adaptada, na qual a versão da tela se aproxima das fontes literárias com pouca interferência dos produtores e diretores. Como filme de transposição, temos, por exemplo, um ensaio sobre a cegueira, dirigido por Fernando Meirelles, que manteve a estrutura narrativa e a essência das personagens do livro de mesmo nome. E alguns outros exemplos de filmes adaptados por transposição. A gente tem aí o Alice no País das Maravilhas. O desenho da Disney, que fique claro, não do Tim Burton. O desenho, do Tim Burton já entra em outra nomenclatura. O Tim Burton é o desenho da Alice depois de muito ácido. Mas a Alice já tem muito ácido, naturalmente. Enfim, Alice no País dos Ácidos. E tá aí sobre a cegueira, eu amei muito esse filme, eu ainda não cheguei a ler o livro, mas assim, só assistindo o filme já me deu uma agonia tremenda, assim, eu achei muito... O livro dá 10 vezes mais agonia. Dá 10 vezes mais agonia. Você sabe por que o filme te deu agonia? Porque o diretor ele utilizou o recurso de deixar todas as luzes saturadas. Que aí parecia que o filme tava aquela luz na sua cara que você tava enxergando também tudo branco. Sim, ele faz muito bem isso. Mas é mais pelo comportamento também. Eu não li o livro, mas o comportamento ali. Você começa a pensar e você começa a cair na real que é realmente aquilo que poderia acontecer ou que você mesmo faria. É complicado. Com conhecimento de causa. Que o diretor é brasileiro só, além do Fernando Meirelles. Maravilhoso. Não, e o Saramago assistiu a primeira apresentação e o cara adorou. Isso é maravilhoso, né?
Não, e a adaptação, ela é bem fiel. Assim, ela é bem fiel pra... Acho que só eu li, né? Só. Não, eu também, na faculdade. Ah, a Camila também leu, verdade. A Camila leu comigo. Maravilhoso. Só que, assim, me dava muitos pesadelos aquele livro. O livro, lógico, ele é mais imersivo, igual a gente falou, então dá muito mais desespero. Porém, o filme conseguiu mostrar esse desespero muito bem. Ele é bem fiel mesmo, igual o Clube da Luta. O Clube da Luta, ele é muito fiel. Eu fiz o exercício de ler o livro, acabar e ver o filme. É a mesma coisa. Eles conseguiram fazer, assim, muito bem. Transpor, assim, a obra. Adorei saber disso, porque o Clube da Luta é meu filme favorito. Leia o livro. Eu tinha muito medo de ler o livro e aí ficar decepcionada com o filme. É maravilhoso. É que às vezes eu não sei se esse medo acontece com vocês também, porque às vezes eu leio o livro e eu amo demais o livro e tenho medo de ver o filme. E aí, às vezes, quando eu gostei bastante do filme, eu tenho medo de ler o livro e, tipo, pensar, nossa, o filme era ruim. Tipo, acontece. O livro é melhor. Sempre vai ser melhor, na maior parte das vezes. Melhor assim, a experiência da história. E aí a Thaís agora pode falar pra gente a outra forma de adaptação? Então, a segunda forma de adaptação é comentário ou obra baseada, onde o original é propositalmente ou inconscientemente alterado devido às intenções do cineasta. Na forma de comentário, em que a leitura do original pelo cineasta, que se pode inserir ou retirar do enredo elementos. Temos como exemplo o filme Lisbela e o Prisioneiro, peça escrita em 3 atos por Osman Lins. Na peça, há apenas uma mulher em cena, Lisbela. Ao adaptar o texto, o filme apresenta outra mulher antagonizando com a protagonista. Outro filme que cabe ser lembrado aqui é Laranja Mecânica, cujo enredo mantém a narrativa do livro, mas há forte mudança no desfecho. Aproveitando, então, né, essa questão da obra baseada e tudo mais, o lado bom da vida da Jennifer Lawrence também tem, assim, ele muda bastante coisa, ele usa baseado mesmo, usa os personagens, as histórias ali mais ou menos parecidas, mas tem um desfecho diferente e tem uns comportamentos entre os personagens ali que são diferenciados, assim, porque, por exemplo, a relação do personagem principal com o pai no livro é uma coisa e no filme é completamente outra. E aí eu me dei uma decepcionada, assim, nesse sentido. Esse é o típico livro que o livro é melhor e eu dei esse livro troquei com a Luíse e a Luíse quero muito ler, mas até hoje... Tá na fila. Não, eu queria comentar do Laranja Mecânica. É a fila do transplante? Fila do susto. Que horror. Ai, gente, minha fila tá gigante. Mas eu queria comentar sobre Laranja Mecânica, porque eu não sei o que aconteceu com a minha memória. É porque eu já li o livro e já vi o filme. E eu não consigo lembrar o que é de diferente. Eu não li o livro, eu vi o filme e o filme é, meu Deus. O final é diferente. No filme só termina ali naquela treta do governo ali, não sei o que e tudo mais. Então, assim, onde que... Eu não vou falar o final, mas assim, termina naquela parte onde tem aquela hipocrisia ali da questão social e do governo. E aí, no livro, ele avança um pouquinho mais na vida do rapaz lá, que, tipo, o que aconteceu depois dele adulto. Obrigada, Mai, por me lembrar agora. Eu lembrei a diferença do filme e do livro. É realmente... Isso, você lembrou mesmo? Então, no final você fica assim, tem sentido? Tá, e aí assim, os outros exemplos de filmes baseados por comentários são As Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, It, a Coisa, O Código da Vinci. Que o It não tem nada a ver. Então, é bem isso. Então, justamente, é baseado. Usa como pano de fundo, mas aí o diretor, autor, enfim... Acabei de acabar de ler As Viagens de Ácido do King e não tem como fazer em filme. Não dá. Nenhum filme do Stephen King vão conseguir fazer igual. Nenhum. Não, mas tem vários bons. Tá, mas a questão é que no livro... Igual o livro, não ele viaja. Não tem como. Não tem como fazer e o seu limite de município, senhora? Não existe. Mas as limitações são justamente em relação às adaptações, não aos livros. E Stephen King é um dos autores mais adaptados para o cinema, não sei. Sim, os filmes são maravilhosos, assim, a gente não tira mérito. E assim, é lógico que ele viaja muito mais nos livros, assim, sem sombra de dúvida. Mas ele é bem adaptável, né? E aí, Luiz, você quer comentar alguma coisa ali a respeito das diferenças ali que você sentiu no filme, né, e o livro Bonequinha de Luxo? Eu quero. Gente, esse podcast, ele é revolucionário nas nossas vidas. E pode ser revolucionário na sua vida também, Somos cultura, somos revolução. Muito.
Eu tinha um sério problema com o filme Bonequinha de Luxo, pois eu li o livro Bonequinha de Luxo, escrito pelo Truman Capote. Eu adoro o Truman Capote. Ele é maravilhoso, gente. Vocês têm que ler Capote, ele é muito bom. Preciso. E aí, Bonequinha de Luxo, eu acho que é uma das romances dele, um dos mais conhecidos. Bom, eu li o livro primeiro, antes de ver o filme. E aí, para completar a minha experiência de uma leitora que ficou muito feliz ao ler o livro, e chorei muito, fui assistir ao filme. E ainda é com a Audrey Hepburn, aquela atriz super famosa dos anos 50, 60, por aí. Nossa, ela é perfeita pro papel de Bonequinha Ela é de maravilhosa. Luxo. Ela é muito boa, né? Só que, gente, o final do filme é tipo tudo errado. Tudo errado. Só que era o que eu achava até esse podcast, que era tudo errado. Mas aí eu descobri é porque ele é baseado. Então eles tinham essa liberdade de mudar o final. Só que eu ainda continuo achando que o final do livro é muito melhor, porque ele é uma personagem super independente, ela é muito resolvida da vida dela, apesar de várias atividades escusas aí que ela faz, mas ela é muito resolvida da vida dela. E no filme é tipo um romance. Tipo, fiquei decepcionada. Eu assisti só o filme, eu não li o livro. O filme é muito legal, é fofo, mas é romance mesmo. Acho que o melhor personagem é o gato, mas então agora eu preciso ler o livro, porque a Luiz falou que o final é melhor. Eu também quero. E aí é o seguinte, tem aí o nosso terceiro, né, método aí de adaptação, que aí a Camila vai contar um pouco pra gente qual que é essa diferença aí. O terceiro método ele pode ser chamado como analogia ou obra inspirada. Uma obra de arte completamente diferente, porque é a livre interpretação por parte dos produtores, apenas usando o livro como ponto de partida para uma releitura de um tema. A analogia representa a total autonomia durante a releitura, e com isso, mudanças profundas na estrutura do enredo original. Para variar um pouco nas citações, vamos falar dos filmes como Batman vs Superman e Capitão América Guerra Civil, que deixaram os fãs mais exigentes de quadrinhos perplexos com as mudanças apresentadas, tanto nas motivações para os conflitos, como para os desfechos mostrados nas telonas. Podemos pensar também nas inúmeras alterações de roteiro e personalidade que o Stanley Kubrick fez em O Iluminado a partir do livro de Stephen King, fez até o autor do livro declarar publicamente seu ódio pela obra cinematográfica, mesmo ela sendo aclamada e adorada pelos fãs. Ele odeia mesmo. Ele odeia muito. Engraçado que ele odeia muito. Mas realmente não tem nada a ver, gente. Então, assim, na hora de criticar aí, né, que nem a gente conversou, a Thaís comentou no começo do podcast, tem que entender, né? Conhecimento nunca faz mal, então entender essas diferenças aí, conseguir encaixar. A Luísa conseguiu acabar com o trauma dela do filme. Abriu os horizontes dela aí, né? As percepções da mente. E é aquilo que eu falei, a gente precisa pensar que são artes diferentes. Separar a arte livro da arte filme. E eu só quero deixar bem claro que a Thaís só tem esse discurso se você não falar sobre 100 anos de solidão. 100 anos de solidão é proibido. É proibido falar de 100 anos de solidão, porque não tem como adaptar aquilo. Pode sim, e eu confio porque eu vou falar mais embaixo justamente de uma obra que foi adaptada do Gabo, mas é lá na frente. Mas depois a gente conversa lá na frente. Depois a gente conversa. Tretas literárias. Mais tarde. Mas assim, então alguns outros exemplos de filmes adaptados, né, por analogia ou obra inspirada, são As Patricinhas de Beverly Hills, que foi um filme inspirado no livro Emma, da Jane Austen, e aí não é a única adaptação, né, do livro da Jane Austen para os dias atuais, né, o Diário de Bridget Jones, em 2001, é inspirado em Orgulho e Preconceito, né, o Mr. Darcy, da nossa protagonista, assim, tem até os trejeitos, algumas coisas mais modernas, mais voltado, né, para essa era mais moderna, assim, né, esse comportamento mais moderno. Uhum. E aí, aquele queridinho também, acho que todo mundo aí da nossa idade gosta, Os 10 Coisas que Eu Odeio em Você, de 1999, ele veio, né, como uma inspiração de A Megera Domada, de William Shakespeare, de 1594. Então a gente tem esses exemplos aí que faz a gente conseguir visualizar, né, muito bem essas diferenças de adaptações. Ainda bem que fizeram 10 Coisas que Eu Odeio em Você, né? Que é A Megera Domada, por favor, aquele A Megera Domada, ainda bem que fizeram 10 Coisas que Eu Odeio em Você pra resolver o problema da Megera Domada, porque a Megera Domada foi um livro que me deixou com muito ódio esse ano de ter lido. Entendeu?
Exatamente. Aquele É um final me negócio que eu deixa não num ódio esperava. muito. Nossa, tudo bem que ele foi escrito em 1500 e bolinha, mas não tinha necessidade. Pra ter sido feito como uma comédia, era pra ter sido engraçado, mas nos dias de hoje não tem graça nenhuma. Não, E envelheceu assim, mal. para quem não sabe do que a gente está falando, só uma comparaçãozinha assim, a adaptação, aquela novela O Cravo e a Rosa da Globo, que foi reprisado várias e várias vezes, e é maravilhoso assistir, é uma situação, né, inspirada em A Megera Domada. Também. Então, e assim, e foi uma bem-sucedida porque trouxe realmente essa comédia romântica aí. Agora, A Megera Domada de Shakespeare é um machismo tremendo e sem graça Aquele e final chato. envelheceu muito. Eu devia ser engraçado em 1500, hoje em dia dá ódio. E aí a gente também tem que entender essas diferenças aí também do tempo, mas mesmo assim ficou bem chato. Foi uma obra bem chata de ler. E ainda bem que veio 10 coisas que eu dei em você pra resolver, porque o filme é maravilhoso, a protagonista é maravilhosa. Para nós leitores, que às vezes a gente tem esse pé atrás com filmes, são obras que fazem uma boa adaptação, fazem uma releitura, melhor dizendo, né? E às vezes pode ser uma boa, né? Como das coisas que eu dei em você, e também arrumar algumas coisas, ou uma criação própria do diretor, criar uma coisa nova, né? Que acho que é um pouco disso que é iluminado, porque o Kubrick realmente fez uma obra própria, assim, né? E pra quem é fã de cinema mesmo, tipo, a maioria das pessoas fala que o filme é muito melhor que o livro. Eu sei que a Mai falou pra não falar de série, mas falando rapidinho, que eu lembrei aqui agora, você falando da questão de, às vezes, as adaptações vêm pra melhorar, acabou de sair. Tudo bem que já é baseado em um livro que foi adaptado das histórias do Lovecraft. Mas saiu o Território Lovecraft, que é a série nova da HBO, que vem de um livro que foi feito justamente para retratar toda a questão do racismo dentro das obras do Lovecraft, né? Que veio justamente para retratar essa questão. Só para explicar, não é que eu não deixo as pessoas falarem sobre adaptações de séries, mas como a gente, né, tentando hoje aqui focar mais nas adaptações cinematográficas, porque a gente pretende também depois conversar nos próximos podcasts, aí, próximos episódios, a respeito aí de adaptações para séries, que também são muitas, senão a gente ia se estender muito aqui. E aí, aproveitando a deixa, eu gostaria que as meninas aí, a Luísa, começasse a dizer as indicações aí, o que vocês indicam como livros e indicações cinematográficas da mesma obra. Eu acho que a minha principal indicação é de uma adaptação que eu fiquei muito feliz em ver o filme. É A Menina que Roubava Livros. Ele foi um livro que marcou minha história como leitora, e marcou minha vida. Mas o filme, ele foi excelentemente adaptado, eu me emocionei demais, gostei muito das atuações. Sim, eu gostei bastante também. Eu também, e assim, a sensação também de emoção, eles transparecendo muito bem. Mas, assim, ainda, que nem você falou, né, no final do livro eu também chorei muito. As palavras lá no porão também, no meio do livro, eu fiquei, ai meu Deus do céu. Enfim, é um filme de guerra, é triste, é maravilhoso, e a adaptação realmente foi muito comovente, assim como o livro. E Camila, que você tem a falar, já que a gente descobriu no último podcast que você viu 7 vezes A Menina que Roubava Livros. O que você achou do filme? Eu simplesmente amei. Não, porque ficou... Não vou falar que ficou 100% igual o livro, porque não tem como, né? Até retratar uma outra época, um período de guerra, é meio difícil, mas eu achei que o filme ficou sensível, né, da mesma forma, né? O livro, eu amei. Também chorei. E também, né, filme de período de guerra com criança, quem não chora não tem coração. É igual ver filme de cachorro, que se o cachorro não chora, cadê? Nossa, tinha uma época que saía muito filme com cachorro, né? Ali de psicopata. Tem, nossa, e filme, e não adianta. Aquele filme sempre ao seu lado, toda vez que eu assisto, toda vez eu vou chorar. Não adianta. Então, outras indicações que eu tenho, na verdade, são indicações assim, ó. Eu vi o filme e recomendo muito, quero ler o livro. São Um Estranho no Ninho, que é o filme, ele é mais conhecido que o livro, né, nesse caso. Inclusive, eu demorei para descobrir que existia um livro. Mas o filme ele já é antigo, acho que é da década de 80, é com o Jack Nixon no papel principal. E é um filme excelente, assim, ele retrata uma vida numa instituição psiquiátrica e o personagem principal, ele era um ladrão, meio malandro, assim, e aí ele finge que é louco pra poder ser internado em vez de ser preso, e na verdade daí no hospício ele vai ter uma vida muito, muito tensa, assim, muito horrível, né? Pesado, mas bom e necessário, que eu super indico e quero ler o livro, tem um livro também. Outro filme que é baseado em livro também, que eu gosto muito,
É A Espera de um Milagre. É um filme baseado no livro do Stephen King. Quando eu descobri, eu fiquei Não. de cara. Eu falei, não é possível. Eu também não fazia ideia. Eu vi o filme, gente, esse cara tá inspirado, conseguiu tocar mesmo assim Sem as drogas. Não, mas Pode ser. então tem obra boa sem droga. Então, é um filme excelente. Eu tenho vontade de ler o livro. É um calhamaço, Também. assim, né? É um calhamaço, né? Inclusive. É Tem grandinho. o nosso episódio sobre calhamaços, escute nosso segundo episódio. Ah, mas qual do King que não é calhamaço? Não, mas eles iluminado, 400 e poucas páginas. Se bobear até a lista de compras. Não, e dele, os né? menorzinhos é Julho. 400 e pouca página. A gente já falou sobre os calhamaços no nosso segundo episódio, senhora. Calhamaços são acima de 600 páginas e dificuldades experienciadas individualmente. E aí, outro filme que eu amo de paixão, eu acho muito gostosinho de ver, que é Stardust, O Mistério da Estrela. E eu também super demorei pra descobrir que ele é baseado num livro, e olhem só, ele é baseado num livro do Neil Gaiman. É um dos mais conhecidos, né, tá super em alta sempre, e ele tem muitas obras adaptadas pro cinema, inclusive tem uma obra que é bem conhecida também, que foi adaptada, que é Coraline, e eu acho muito fofo. Eu já vi o filme várias vezes e eu não sabia que era livro também não. Então, Também não. com essa sua indicação aí, eu vou dar uma olhadinha aí na obra literária. Eu também fiquei bem curiosa. E aí, outro filme, Forrest Gump, que é um filme que eu amo também, demais. E ele é baseado num livro. Essas são as minhas dicas de filmes / livros. Muito bem. E aí, assim, né, só aproveitando essa do Forrest Gump, o autor, né, morreu recentemente aí também, né? Verdade. Então, esse ano 2020 aí tá bem trash pra todo Nossa, mundo. tá terrível, hein? E Inclusive, o filme ganhou o Oscar, né? Esse filme ganhou o Oscar de melhor filme e o melhor ator. O melhor ator pro Tom Hanks. Maravilhoso. Exato. Também é um filme que eu adoro assistir. E assim, eu soube, né? Esse aí, no caso, é uma obra baseada, porque ouvi dizer que tem diferenças, né, entre o filme e o livro, então é o que me deixou muito mais curiosa. Camila, você quer passar as suas indicações? Claro. Cri. Tá, as minhas indicações vai começar com todo mundo, quando pensar em ter filho, tem que sentar a bunda na cadeira e assistir e ler Precisamos Falar sobre Kevin. Sério. Sério. Sessão psicologia. Não, isso aí é trauma. Você é um trauma. Você quer ter filho? Lê esse livro, assiste esse filme aqui pra você Você precisa entender. Não, pera lá. Você quer ter filho? Pera lá, conversa antes com a Camila. Meu Deus, vai te fazer assistir na hora. É o melhor preconceptivo da vida. Melhor contraceptivo. Vai fazer a pessoa entrar numa terapia, porque também pra ter filho tem que ter 3 requisitos. Tá bem medicado, terapia e assistir Precisamos Falar sobre Kevin. Exato. Então vamos ver o que é a indicação. Vamos deixar ela falar, menina. Ela que tá fazendo graça. É ela que tá fazendo graça, não é nós que Acho que ela fazendo graça. A Luísa meio morreu ali. Ah, voltou. Você quer um filme que melhor retrate o que uma criação pode influenciar numa pessoa? Exato. Gente, eu não assisti. Eu queria ler o livro, mas eu fiquei sabendo que ele é bem pesadão, aí eu fiquei com medo. Eu não sei se eu quero ler o livro também, eu vi o filme. O livro, ele também é mais pesado, porque eu acho que ele é escrito em forma epistolar, em forma de carta. A mãe contando. Assiste o filme primeiro. Fala sobre o que trata o filme também. É uma mãe que não queria ter filho, foi obrigada pelo marido. Tudo que é obrigado, né, gente, já não dá certo, não vai dar certo. Vou indicar também Donnie Darko, que é um filme maravilhoso, que eu até hoje fico procurando teorias na internet sobre esse filme, porque é uma coisa muito louca. Ai, gente, eu amo esse Eu não filme. assisti até hoje, acredita? Também não sei nem do que se trata. Eu sei que é com aquele ator que eu amo, que eu esqueci o nome dele agora. Jake Gyllenhaal. Ele simplesmente fala sobre uma coisa que eu amo muito, que é buraco de minhoca. Viagem no tempo. É aquilo que você tem na cabeça, né? Minhoca. Sim, só tem minhoca na cabeça. É muito forte. O que é buraco de minhoca, Camila? Explique para nós. Vocês sabem como um minhoca funciona na Terra, né? Ela faz os buracos, né, os caminhozinhos dela, e é por esse lugar que entra o oxigênio, que é a forma de adubação. Faz a arejação da Terra. Só que na física tem a teoria de que um buraco negro pode ser um buraco de minhoca. Que seria você entrar
em um determinado período de tempo nesse buraco de minhoca e sair num espaço temporal completamente diferente. Tipo, você pode entrar no buraco de minhoca em 1950 e sair de lá em 2550. Porque o tempo, ele é diferente no espaço. Cronológico. O tempo cronológico no espaço, ele é completamente diferente. Então, é essa teoria que existe, que eles chamam, né, mais vulgarmente, de buraco de minhoca. Obrigada Mas pela aula de física, Camila. Continuando. O Donnie Darko, ele é basicamente sobre viagem no tempo, só que a forma como ele é contado é tão maluca que você tenta procurar uma teoria e você não Preciso consegue ver. encaixar nada. Eu também vou indicar o Labirinto do Fauno, que é maravilhoso, sem palavras. Isso aí a gente tem que lembrar que ele foi primeiro feito o filme e depois adaptado aí pra literatura. Depois do Del Toro resolveu escrever o livro. Ele tá fazendo isso com todos os filmes dele, né? Começou com a Colina Escarlate, se eu não me engano. Sim, é porque não é bobo nem nada, né? Lógico, ele fez da Colina Escarlate, ele fez da Forma da Água, e ele fez agora do Labirinto do Fauno, que já é um filme antigo, e ele fez o livro agora. Eu me interessaria muito mais se ele fizesse um livro falando sobre a narrativa criativa que ele teve para criar os personagens e a história. Sim. Porque ele é conhecido por criar os próprios personagens. Quando vê vídeo dele falando sobre os personagens que ele criou no Labirinto do Fauno, você fica assim, cara, escreve que eu quero ver isso daí. Eu acho assim, ele tem a criatividade toda, mas de repente ele não tem o tato da escrita Didático, mesmo, né? A técnica explicar. da escrita, e talvez seja Não, essa... a técnica da escrita ele tem, porque ele escreve os livros é todo ele que escreve. Não é? Parceria. Não, É parceria com Del Toro. Mas aí que tá. Ele traz a ideia, a história, mas aí quem escreve é Ele escreve também, Cornélia Funke. mas ele Sim, escreve filho, também. mas, por exemplo, se ele precisa de alguém, é porque ele precisa de uma técnica para aquilo. Senão ele escreveria sozinho. Cornélia Funke escreveu o Mundo de Tinta lá, o Sangue de Tinta e Morte de Tinta, por exemplo. Ela não é uma autora boba e qualquer. Lógico, né? Ele deve ser igual eu. Às vezes, conversando com a Thaís, eu cato um fio de uma meada assim, começo a jogar um monte de coisa nela. Aí ela fala, escreve. Aí eu sento pra escrever, nada se conecta. Ela cria uma história inteira falando comigo, aí depois ela fala que ela não consegue. E eu quero tanto escrever, eu gosto de escrever, e às vezes eu não tenho a criatividade. Não tem a ideia, tá tudo na mente da vai. Camila. Foi tudo pra cabeça da Camila. Volta pro foco. Continuando, a minha próxima indicação é o filme de Desventuras em Série, que eu gostei muito mais do que a série, né? Nunca nem vi. Foi lançada pela Netflix. Também. Nem eu. O filme eu achei que ficou muito mais maravilhoso, porque na série eles focaram bastante no ator, né? Porque eles fizeram toda uma divulgação do ator que ia fazer o vilão lá e não sei o que. É o Jim Carrey? Não. Jim Carrey é no filme. É o do É filme. no filme. Ah, eu sabia que tinha Jim Carrey em algum lugar. É maravilhoso. O filme é ótimo. Então eu indico muito mais o filme do que a série. O Desventuras em Série. Vamos ver o filme. Eu também indico Ender's Game, que é o jogo do Exterminador, que eu tô louca pra conseguir o livro, que ele é esgotadíssimo, até em inglês. Ficção científica, né? Nem gosto de coisa farofa, ficção científica, fantasia. Não conheço. Eu nunca ouvi O falar jogo do também, não, mas eu gosto de ficção científica. Não, é antigo, é novo, É maravilhoso. Ele foi lançado na época que eu tava na faculdade, não lembro o ano, certo? E esse filme 2014, aí? 2015? É basicamente assim, estamos lá no ano X, futurista, em que as guerras acabaram entre nós e a gente tá caçando alguma guerra e encontra alienígena pra caçar a guerra. Começam a se treinar crianças para serem controladores dos soldados que vão lá matar essas criaturas. Que é chamado de Ender's Game, porque eles fazem isso tudo parecer um joguinho. Ah, bota as crianças pra jogarem, mas numa realidade daí, né? Como se Mas tivesse é de verdade. de matar bichos. Interessante. A minha última indicação é o que eu me alimentava na adolescência. Eram duas coisas. A menina que roubava livros e entrevista com o vampiro. Depois que eu assisti Entrevista com o Vampiro, cada pessoa que botava os pés na minha casa, eu falava, já assistiu Entrevista com o Vampiro? Não, vamos assistir. Eu fazia isso com todo mundo. Ninguém gostava. Ritual de Todo passagem. mundo. Iniciação. Aqui nessa casa nós adoramos Ana Rose. Entendeu? Era meio assim. Ai. Mas Todo e o mundo livro? gostava. Você leu o livro ou... Eu quero muito ler o livro, mas ele também é super esgotado.
E a edição nova que eles lançaram, eu me recuso a comprar aquela edição. Que é uma capa preta com sofá. Um sofá. Por quê? Não gostou? Eu gostei. É inspirado em Crepúsculo? Não. Capas minimalistas? Eu também não gostei muito, não, mas eu compraria, só pra ler mesmo. Quero ler. Ai, não. Se o negócio é esgotado, minha filha, compra e passa pra frente. A hora que sair uma obra bonita na Dark Side, já sabe o que fazer. Exato. Gente, é meu sonho, nosso Dark Side. Você escutou os nossos últimos podcasts, né? Tanto é que você lançou Que a gente livro aí de veneno da Somos adoradoras da Dark Side. Dona Dark Side, compra Anne Rice. Compra os direitos de todos os Anne Rice. Nossa, mas já pensou? A entrevista com o Vampiro pela Dark Side ia ficar show de bola. Ia ser perfeito. Meu Deus, que maravilhoso. Eu faço aniversário no mesmo mês que você, Dark Side. Realiza meu sonho. Senhor da glória. Chega, vai, Maia, você agora. E as minhas indicações, então, já que eu tinha comentado um pouco ali anteriormente sobre Uma Dobra no Tempo, que a Thaís não entendeu nem o livro e nem o filme. Não entendi mesmo, não tem cabeça pra isso não, é pior que Não, eu recomendo que é bacana, assim, para jovens, as crianças, é infanto-juvenil, de uma forma que traz um pouco de inteligência até para as crianças, assim, porque fala um pouco de física, e talvez criança, né, como já dizia Jostein Gaarder, né, do Mundo de Sofia, as crianças têm uma visão de mundo aí, de inteligência muito mais aguçada que os adultos, isso é filosofia. Bonitinho, o filme realmente é bonitinho, mas não perde o tempo lendo o livro, não. Mas assim, é um filme que eu recomendo, foi feito recentemente aí, se eu não me engano, em 2018, e assim, tem uma arte gráfica. A fotografia do filme é bonita. As atrizes são muito bem legais. Tem essa questão da inclusão aí, porque a menina realmente é moreninha. Enfim, cabelo cacheadinho. Tem os problemas sociais ali de bullying, de solidão, um pouco até de introspecção. Eu não sei, eu acho que é uma obra bem bonitinha, principalmente assim, para introduzir aí a ideia das crianças de saber que tem um livro, um filme, e fazer essa conexão, de repente, através da adaptação. Outra indicação que né, é a tal da polêmica com a dona Thaís é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu gostei bastante da adaptação. Ela diz que não é possível fazer 100 Anos de Solidão, porque compraram e conseguiram finalmente comprar os direitos para a adaptação. Tem algumas exigências aí para poder ser feita essa gravação. Vamos ver o que vai dar. Dona Thaís pode falar sucintamente a respeito. Posso? Obrigada. A grande questão é que O Amor nos Tempos do Cólera não é realismo mágico. Uma coisa é você adaptar uma história linear. Outra coisa é você adaptar um realismo mágico, que eu acho que é uma coisa muito difícil de se fazer. Torço para que fique bom? Torço, porém duvido eu dou. Eu acredito que sim, porque a gente tem computação gráfica, tecnologia, tem imaginação, tem tudo para isso. Eu acho que se consegue fazer em filmes de fantasia, por que não em realismo mágico? Eu acho que já tiveram outras adaptações, não adaptações, mas filmes de realismo mágico, fantasia. Mas assim, eu espero, eles tiveram exigências, então eu espero que essas exigências entrem, né, em acordo aí com o que a gente, como leitor, espera da obra. Passando para frente, A Casa dos Espíritos, a gente leu recentemente aí numa leitura coletiva, um livro esplendorosamente perfeito. Eu li também. Isabel Allende. Que bom, né, minha filha? Que a gente convida você para coisas boas, não é, menina? Quando você termina, você viu como é legal? Maravilhoso, né? Temos adaptação para o cinema com atrizes aí maravilhosas, Glenn Close, Meryl Streep, Winona Ryder, enfim, né? Antônio Bandeiras. Vale a pena conhecer. Tem aí, né? Falei adaptação, mas na verdade ele é baseado, porque, né? O finalzinho ali do livro tem umas partes que são diferentes. Passando rapidinho, Os Três Mosqueteiros, elas, né, já tiveram várias versões, então aí você escolhe a que for mais legal, mas nenhuma delas, nenhuma é igual ao livro, então, ou seja, assista a adaptação, mas também vai ler o livro, porque tem a trama ali, o que pega mesmo do clímax da história é totalmente diferente. Outro livro que é maravilhoso, é um clássico da Harper Lee, O Sol é para Todos. Tem o filme, se eu não me engano, foi de 1963. Ele é preto e branco, mas assim, é um filme ainda maravilhoso. É difícil de achar na internet, mas consegue, fuçando bem aí na internet, consegue baixar ele. Baixar não, assistir em streaming. Eu tô lendo o livro agora, meu Deus. Nossa, você começou outro livro? O Sol é para Todos? É maravilhoso. Ai, Luiz, eu não quero nem perguntar quando você tá lendo. Muito começa, terminar é outros 500.
Tá, mas o Sol para Todos, ótima indicação. Vai, Vou ver o filme, É vou muito procurar o fofinho. filme Ah, e depois tá, de e ler o lembrando livro. que a graphic novel, acho que eu comentei num dos episódios anteriores aí, que saiu também, o desenho gráfico é baseado no filme. Então, assim, Legal. você vê, né, os desenhinhos, os bonequinhos lá, todas as situações lembra muito a fotografia e as cenas do filme. O Morro dos Ventos Uivantes, tivemos aí várias adaptações, como a gente comentou para no meio. anteriormente, geralmente vai até a metade da história, então se você quer saber mais o que acontece, continue, né, pegue o livro e leia o resto, né? Desse livro Senta a maravilhoso, bunda na continue as cadeira, páginas. senta a bunda na cadeira e continua lendo o resto, porque tem mais tretas lá pra frente, tem mais situações odiáveis. Outra indicação que eu tenho para dar é aquele do livro Se Eu Ficar, da Gayle Forman. Tem o filme maravilhoso, né? Todo musical, todo cheio de sentimento, assim, né? É um filme, na verdade é um livro, é um filme bem triste, mas que eu achei que teve uma adaptação bem bonita, assim, ficou bem poético, meio lírico, assim, a questão da musical toda no filme, eu achei muito fofo. Acho que vale a pena conhecer essa história. E uma indicação trunfo que eu tenho para dar, né? No episódio passado eu criei essa ideia de indicação trunfo, mas vamos colocar novamente aí uma indicação trunfo que, para mim, é o livro O Roxinol, da Christine Hanna, que é um livro maravilhoso, que é boa notícia aí, né, para quem já leu e conhece essa história linda. Ele está sendo gravado e a previsão era para que ele fosse lançado agora em dezembro, né? Mas com a pandemia aí, eu não sei como é que vai ficar essa situação. Então, é um livro que retrata aí a história de duas irmãs, né, durante a Segunda Guerra Mundial, na invasão da Alemanha na França. Então, assim, tem toda uma vertente do lado de quem fica na guerra, né? Ou seja, geralmente a guerra é retratada somente pelos soldados que vão lutar. Mas, assim, e aí as pessoas que ficam, né? As mulheres, principalmente, que ficam e também que tem que travar uma guerra ali, uma luta. Então, cada uma das duas irmãs ali vai encarar essa situação de guerra de formas diferentes e é maravilhoso. É um livro que você fica com um aperto no coração, você sente orgulho, você sente medo, angústia, ao mesmo tempo coragem, bravura, enfim, é um livro maravilhoso que, né, a Luísa aí vai ter que ler, segundo ela disse que ia ler até o final do ano, então vamos ver, se o filme sair no final do ano, espero que ela já tenha lido para poder acompanhar, porque vai ser um desses filmes estilo A Menina que Roubava Livros, aquele cheio de todos os sentimentos que a gente pode sentir na vida. Então é isso, as minhas indicações são essas. Tem alguns outros aí, né, os mais conhecidos atualmente, contemporâneos, que tem o livro, né, e logo na sequência saíram os filmes, né, o mais conhecido aí, Como Eu Era Antes de Você, e o A Culpa é das Estrelas, mas as minhas indicações são essas daí. Então Mas essa da indicação top. Minha vez. A primeira é muito óbvia. Vai ter que ter água com açúcar aqui, porque eu sou movida a água com açúcar principalmente quando eu tô. Quando eu tô precisando de um quentinho no coração, sabe? Quando você tá muito estressado, quando você tá triste, que você quer ver uma coisa, ler uma coisa fofinha. Então, o primeiro é o livro que eu já falei um milhão de vezes aqui, que é o filme que eu mais assisti. O livro eu só li uma vez, mas o filme eu assisti 1 milhão de vezes, que é Orgulho e Preconceito, mas o de 2005. Que é com a Kira, alguma coisa que eu não sei qual é o sobrenome dela, que é maravilhoso. Eu amo aquele filme, gente. Eu, inclusive, revi esses dias, porque voltou pro catálogo da Netflix. Tá lá, gente, assistam. Eu amo esse filme. Mr. Darcy é o melhor mocinho de todos os tempos. Sem mais. Outro que eu gosto bastante, mas esse tem no final que faz a gente morrer de chorar, é o Um Dia. Não andem de bicicleta. Quem já assistiu sabe. Um Dia ele é baseado num livro, eu não li o livro ainda, eu tô criando coragem porque eu sei que vou morrer de chorar no final, que é a história aí de dois amigos que, na verdade, eles eram mais que amigos, eles se gostavam muito, mas idas e vindas e voltas até eles ficarem juntos, enfim, aí é isso aí. É maravilhoso também com a Anne Hathaway, maravilhosa nesse papel, eu amo esse livro, esse filme, o livro eu não li ainda, né? Outro que eu queria indicar, que eu fiquei
pula da vida que eu descobri só depois que tinha o livro. Inclusive, já comprei, eu tô aqui esperando esquecer um pouco a história do filme pra poder ler o livro, que é A Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, da Netflix. Ele é original Netflix, e assim que saiu eu vi, eu falei, quero. Porque eu vi que tinha uma sociedade literária, que tinha uma escritora que falava sobre livros. Eu falei, minha cara, preciso muito assistir esse filme. Assisti, amei, é maravilhoso. Inclusive, já tô com vontade de assistir de novo. E assisti o filme, eu descobri que tinha livro. E aí eu comprei e ele tá aqui esperando a vez dele na pilha eterna de livros para ler. Outro que eu quero indicar é o Clube da Luta, óbvio, como eu falei aqui antes, ele é bem fiel ao livro. O livro virou favorito da vida depois que eu li. É muito louco, eu nunca vi um negócio desse. O Chuck Palahniuk, ele transcende na escrita, sabe? É uma escrita totalmente diferente de tudo que eu já li, totalmente diferente. E o filme, ele conseguiu ser muito fiel, apesar de todos os pesares, apesar de parecer impossível. Então, assim, palmas pro diretor. E os dois são muito bons, tanto o livro quanto o filme. O filme é genial, com aquele cara doido que queria mudar tudo, Hulk. Eu nunca lembro o nome dele, que faz o... Tá, não vou lembrar o nome dele agora. E o Brad Pitt. E os dois são bons. Silêncio dos Inocentes é a minha próxima indicação. E eu nem preciso falar nada, né, gente? Anthony Hopkins como Hannibal é genial. Ele mereceu aquele Oscar, óbvio. O filme todo é muito bom. Apesar de ser um filme antigo, se você assistir hoje, ele continua bom do mesmo jeito. Assim, não perdeu nada com o tempo. Ele envelheceu super bem. O livro eu li recentemente, já tinha visto o filme há bastante tempo. Tô até com vontade de rever. O livro é genial. O filme é genial. É tudo genial. Depois eu queria indicar Os Miseráveis. Gente, o filme dos Miseráveis é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Eu não gosto de musical, tá? Eu não sou muito fã de musical. Mas se tiver o Hugh Jackman em musicais eu vou assistir, porque o dono do show dele também é maravilhoso. Mas ele nos Miseráveis, fazendo Jean Valjean, é maravilhoso. A Anne Hathaway de novo aqui nessa lista, fazendo a Fantine, é maravilhoso. O filme tem 3 horas de duração, mas são as melhores 3 horas que você vai passar na sua vida. Então pega um domingo à tarde aí que você estiver de boa e assiste esse musical, porque ele é maravilhoso. Ele é bem fiel à história do livro também. O livro é favorito da vida, óbvio, e vale muito a pena. E por último, e não menos importante, eu quero indicar um Mal Nosso de Cada Dia. Acabou de sair pela Dark Side, inclusive quero muito, ainda não tive oportunidade de comprar e ler, mas eu não consegui esperar, então eu já assisti o filme, que é original Netflix, que é O Diabo de Cada Dia. O filme é muito bom. Eu saí panfletando ele para todo mundo, fiz todo mundo assistir, porque é maravilhoso o filme é maravilhoso. Tem o ator lá que faz o Pennywise, maravilhoso no filme, fazendo o pai do Homem-Aranha. Ele é muito bom ator, né? Eu não assisti It porque eu sou cagona e eu não tinha visto nenhum outro filme com ele e eu amei a atuação dele. Sem contar que ele é lindo, socorro. Tem o menino lá que faz o Homem-Aranha, o Tom Holland, num papel super sombrio, que não tem nada a ver com os papéis que eu já vi ele fazer. Na verdade, eu acho que eu só vi ele no Homem-Aranha, que é mais cômico, então me surpreendeu muito, muito bem ele tá no filme. E tem o Robert Pattinson, que, pra mim, foi uma grande surpresa, fazendo um pastor gordo do interior, filha da puta. E ele tá muito bem no papel, assim. Eu tirei o chapéu pra ele e falei que nunca mais falo mal dele. É porque ele começou com o pé esquerdo, né, fazendo Crepúsculo. Mas ele é bom, cara, ele é bom, sério. E o filme todo, ele é muito bem amarrado, assim, ele fala realmente sobre o diabo de todo dia. Tem uma crítica muito pesada com religião, tem serial killer, tem questões sociais, é muito bom, assim, é muito bem amarrado, sabe? Ele tem 2 histórias paralelas que se juntam no final, você fala, eu não acredito. Você acha que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tudo se junta no final de uma forma tão bem amarrada que você fica, meu Deus. Sério, gente, assistam, é maravilhoso. Então, acho que são essas as minhas indicações. Esse filme, eu assisti ele, né, por recomendação da Thaís. E, você fica, é muito louco, porque cada 10 minutos acontece uma coisa absurda, e quando vê 10 minutos depois é outra coisa absurda. Fazia tempo que eu não ficava assim com o filme. Também quero ler o livro. Eu queria ter lido o livro, mas eu não ia comprar, correndo, e eu queria muito ver o filme rápido. Eu acabei assistindo o filme e foi assim, eu saí indicando pra todo mundo, porque eu fiquei, gente, atuações muito boas.
tudo muito bem amarradinho. E a mãe da Camila tem uma história maravilhosa sobre a mãe dela assistindo esse filme. Camila, conta, por favor. Só Meu pra Deus. finalizar. Eu estava no quarto, né, usando o computador. Aí eu vim pra cozinha pra beber água, só escutei minha mãe. Coisa horrível. Que negócio ruim. Mas só tem coisa ruim. O que tá acontecendo, mãe? Aí eu comecei a assistir um filme aqui. Não tô gostando, não. De ver que filme que ela tava assistindo. A senhora, minha mãe, simplesmente estava assistindo o Diabo Nosso de Cada Dia, achando que era um filme evangélico. Olha, também, não é? Mas olha o nome do filme. Gente, é o nome. Presta atenção É no de nome. igreja. Só que, na verdade, é pra criticar a Diabo igreja. Nosso. Diabo Nosso de Cada Dia. Ela achou que ia mostrar o ruim, né? E depois ia ter uma coisa boa. A redenção. Ninguém explicou pra ela que era só o diabo mesmo, né? A Netflix, Para por aí. a Netflix indicou pra ela, ela vai e clica. Entendeu? Que maravilhoso. A Camila me mandou mensagem na noite, falando assim, morrendo de rir, falando: minha mãe colocou o filme achando que era filme de igreja, tá aqui xingando. Tá errada? Não Com a tá. minha mãe foi diferente, porque Sua mãe amou, Porque né? eu tinha entendido que era terror, né? E aí eu tinha falado pra ela, é terror, mas agora ela tá numa vibe sem terror. Aí eu falei, daí eu assisti, eu falei, mãe, tu tem que ver porque é gente doida, mas não é terror. E aí, assim, ela ainda não assistiu, mas acho que ela quer assistir ainda. Ela vai gostar, porque sua mãe gosta de coisas estranhas. Então é isso, né? As indicações são ótimas, São as experiências aí das adaptações já tiveram resultados comprovados. E aí, assim, pra gente entrar no nosso clima final de podcast, aí a gente vai fazer agora, né, umas indicações de livros que a gente leu, que a gente gostaria que fossem adaptados. Eu queria saber, né, da Camila, pode começar aí, Camila, o que você acha que seria interessante o cinema aí, enfim, série, talvez, de repente, nesse sentido, pode até citar, que você gostaria que fosse adaptado? E alguns aqui, as pessoas, quem acompanha o podcast já vai saber que o primeiríssimo, meu queridinho da faculdade, é o Centauro no Jardim. Eu gostaria muito de ver ele virando filme. E fala sobre o quê, Camila? O Centauro! E ele tá onde? No Jardim do Rio Grande do Sul. Exato. No Rio Grande. É Certo. maravilhoso. Também tem a minha norinha, né? Que gostaria muito de ou uma sequência de filmes, ou uma série, talvez, né? Com a série Mortal. Que eu até o dia que eu morrer, eu vou indicar ela para todo mundo que respira, igual eu fiz com Entrevista com o Vampiro. Aqui nessa casa nós servimos a Nora Roberts, entendeu? Nossa Senhora. Eu até enviei os livros pra Luísa, que ela falou que ela quer, de tanto que eu falo. Ah, sim, acredita nela, Vou sim. ler. Vai dar certo, sim. É policial, ela gosta, pelo que eu sei. Mas são 50 livros, nega. Presta atenção. Mas quando você começa a ler, a autora ela tem uma forma de dar um desenvolvimento, profundidade, crescimento das personagens, que você começa a ler não por causa de uma pessoa matando a outra e outra investigando, mas porque você quer ver onde os personagens... Mas, Camila, a gente tá falando da Luíse. Mas ela vai sentir isso também. Não, mas eu quero, não, muito você ler. não tem direito de se defender. Eu tenho direito de Eu réplica e tréplica aqui. você. Luiz, eu acredito em você. Você vai Termina aí de primeiro. Obrigada. Você vai ser outra das testemunhas de Nora Roberts. E o morro. Tá bom. Entendeu? Só nesse vídeo nós já descobrimos a música que ela abandonou. Tá, aí de romance eu queria muito que os Hathaway da Lisa Clay fosse adaptado também, que é muito amorzinho. Eu gostaria de que um fosse adaptado mais para redimir o livro, porque o livro tinha tanto potencial e ele acabou de um jeito tão bosta, que é a trilogia da Mão Esquerda de Deus do Paul Hoffman. Maravilhoso, começou muito bem, muito bem. Mas no final ele cagou. E cagou no final, cagou muito no final. Eu queria que viesse um filme para remediar isso, entendeu? É minha esperança. Que venha um diretor sensato, faça a adaptação do roteiro e fala assim, a gente vai fazer uma coisa melhor. Eu oro, entendeu? Que seja melhor. Por esse momento. Mas, Camila, o final é da trilogia ou é do primeiro livro? É a trilogia. Ah, tá. Eu li o primeiro livro. Não. Só. Quando você conseguir chegar nessa parte, você vai entender o que eu tô falando. Quando? Não, mas eu li o primeiro e aí eu achei que ele começou bem e aí o final do primeiro já eu não gostei. E aí parei. Ah, não, calma, que tem... Calma que piora. Não, nem vou continuar.
nem continuar, filha, você não tá entendendo. Eu já senti ali toda uma vibração de não. O universo é muito bom, muito bem criado. E os temas que giram em torno da religião são muito bons, muito mesmo. Mas o autor, ele cagou um pouco em desenvolvimento do quê? De Personagem, né? Saquei. Eu acho que eu vou apresentar ele pra Sarah, porque ela tem... Aí, ó, gente, eu tava só pensando. Eu não ia falar. Conceito de universo. Então, eu não ia falar, mas... Eles vão criar uma obra maravilhosa. Eu falo isso pra Thaís todo dia. É através disso também que começa a maioria das minhas ideias mirabolantes. Tá, e seguindo... Exatamente. Estamos comentando rapidamente aqui de corte, mas já cortamos o assunto. Eu vou fingir que eu não tô ouvindo. Isso. O meu último pedido é meio diferente. Por quê? Dentro dos Três Mosqueteiros tem a história do Homem da Máscara de Ferro, né? E esse é uma história que eu gostaria de ver em livro. Eu gostaria de saber mais sobre esse personagem. Não tem? Eu gostaria, então, que houvesse... Tem um filme. Tem um filme. Não tem livro. Tem um filme, mas não sabia. Sobre eu o achei Homem da que Máscara tinha de livro em Ferro, algum não lugar. tem. Vamos ressuscitar o do mar. Vamos. Só pra Camila ter um livro agora. Pera, ela vai baixar. O do mar. Gente, psicografar o livro do Dumar ainda. Ok. Mas, gente, spoiler aqui, O Homem da Máscara de Ferro, aquele filme com o Leonardo DiCaprio, tem relação com a história dos Três Mosqueteiros? Tem? Você não assistiu? Tem. Oxi! Ela Ele não leu o velho. livro. Ela não viu o filme. Porque a hora que você vê o filme, você fala... Agora eu lembrei. Tem, porque o Homem da Máscara de Ferro tem lá os três mosqueteiros e o fulaninho. É porque no livro eles estão novinhos, né? Não é o filme do Homem da Máscara de Ferro, ele tá dentro do filme dos Três Mosqueteiros, meu bem. É que eu não li o final dos Três Mosqueteiros, você vai comer. Eu não acredito no que eu tô ouvindo. Mais um que ela abandonou, gente. Não tem. Eu abandonei esse na página 20. Tipo, sabe? Não tenho o que fazer. Então tá, Luiz. Na verdade, assim, do que você leu e terminou, o que você gostaria que fosse adaptado? Olha, eu fiz uma seleção assim, ó. Seleção ótima pra vocês, para indicações pro cinema. A primeira indicação que eu gostaria de dar, assim como a Camila que ressaltou o poder da nossa literatura brasileira, eu gostaria de falar sobre A Batalha do Apocalipse, de Edward Spohr. É uma fantasia que já foi lançada há bastante tempo, acho que ela foi lançada numa época que tinha bastante livro de anjos e essa pegada também meio apocalíptica, assim. E aí, então, ele tem essa ideia mesmo de fim do mundo, e aí é um anjo que tá aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e tal, e eu acho que daria um ótimo filme se fosse bem adaptado, né? Porque... No Rio de Janeiro? É nacional? Eu nem tinha me tocado pra nacional, esse Eduardo Spohr. Sim, é ótimo. Eu gostei. Tem bastante gente que critica ele, mas eu gostei. Mas eu também só li esse, A Batalha do Apocalipse, eu não li outros. Ele tem uma série de outros. O Acopalices. Acopalices. É o Acopalices. Então, além desse, eu gostaria, seguindo a linha dos livros e filmes de investigação policial ou dessa questão de assassinatos e tal, Flores Partidas, da Karen Slaughter. Gente, foi o melhor livro de 2018 que eu li. Nossa, ele é excelente, assim. Ele é excelente, ele é muito bom. É cheio de reviravoltas, tem muita reviravolta. As personagens principais são duas irmãs e não dá pra confiar em ninguém que tá naquele livro. Então, e psicopatas envolvidos, séries de assassinatos. E eu acho que daria um ótimo filme, assim. Excelente mesmo. Sim. E aí, além disso, eu indicaria também Kindred, Laços de Sangue, que é um livro da Octavia Butler, que ela é uma escritora de ficção científica. Isso mesmo, uma das primeiras autoras de ficção científica, né? Nos Estados Unidos, ela é uma autora americana e ela é uma autora negra, né? Então, em Kindred, ela traz bastante essa questão do racismo, faz a gente se perguntar sobre esse racismo estrutural, né? Que ainda existe. Legal. E aí ela relaciona com viagem no tempo, umas coisas muito Eu acho excelente. Que ia ser uma adaptação também muito, muito bacana, concordo. Eu não li ainda, preciso, tá aqui me esperando, tá aqui na fila. Filha, se você igual a da Luísa.
Você vai começar a ler esse livro, você vai terminar no dia seguinte, no máximo, porque é um livro maravilhoso. Eu li em A 3 escrita é dias. fluida. Eu também acho que eu li em 2 dias, 3 no máximo também. Nossa, se a Luísa leu rápido. Sim. Não, é uma leitura muito fluida, a história te prende de um jeito que você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? saber. Você fica assim, meu Deus do céu, coitada, só sofrimento, Eu meu fiquei Deus. madrugada sem dormir. Gente, é assim, é um livro top. Eu acho que eu vou querer ler ele de novo, você quer saber. Quando eu for ler, você lê comigo. Sim. Mais alguma indicação, Luísa? Não, eram esses mesmo. E aí também pra dizer que eu tenho... eu tenho um pouquinho de medinho dos livros que são muito favoritos, muito, pra se fazer adaptação. Então por isso que eu nem indico. Mas o meu livro favorito da vida, que é A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, não sei falar o nome dela, que é francês. Tem filme, pra quem curte ver filme dos livros... Ele tem filme, mas eu não assisti, eu não sei. Medo. Tem filme aonde? É bom saber porque eu gosto, assim, de ler. Francês? E quando eu sei que tem filme, eu já chego com meu marido e falo assim, ó, já baixa lá. Mas eu falo assim, ó, aí vamos assistir junto, porque quando a história é bonita e relevante, eu vou trazer pra ele daí. Eu acho que tem no YouTube e me disseram que ele é bem, como que diria, é uma obra de transposição, parece, né? Aquela que segue bem o que é feito no livro. Arrisca. Mas eu não tenho certeza. Eu tenho que ler, porque eu ganhei de uma amiga muito especial de aniversário ano passado. E aí é engraçado, assim, que eu tiro uma onda nervosa na Luísa nos livros que ela não leu. E ela não fala nada, ela é boazinha também. Ela é boazinha e ela não joga na minha cara, por exemplo. Ela não joga na sua cara. Os que eu ganhei dela, tá vendo? Tem pessoas que são boas no mundo. Eu queria dizer que eu também queria ler esse livro, mas eu não ganhei de ninguém, então tô aceitando. Obrigada. Espera seu aniversário ano que vem, cara senhora. de pau, droga. Eu vou indicar também aqui algumas obras que eu li e que eu acho que ficariam maravilhosas no cinema, enfim, né, como uma adaptação. Os 2 livros, né, A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver, e aí é da Kimberly Bradley. Eu amo esse livro, Ada, é maravilhoso. É maravilhoso. E aí, assim, eu descobri, né, depois que eu comecei, né, me tornei uma leitora mais assídua, assim, eu descobri que eu adoro filmes com temática Segunda Guerra Mundial. Então, assim, esses 2 têm o pano de fundo, aquele papo da Camila, né, criança. Segunda Guerra e criança. É aquela combinação que faz você chorar ou faz você, no mínimo, sentir. Então, a gente sente mesmo toda aquela aflição. E, assim, não duvido muito que em breve aí, ou de repente nos anos por vir aí, é novo, né? Isso. É um livro Mas novo. é super falado esse livro, né? Mas é maravilhosinho, assim. A minha mãe, passei pra minha mãe, assim, mãe, leia. Ela leu também os 2 num tapa, assim, é maravilhoso. Eu não li o segundo ainda, eu só li o primeiro. Eu tô falando aqui, mas só li. Então, porque tem gente que fala que o primeiro já é perfeito e não quer ver o segundo, mas o segundo consegue amarrar tudo muito, muito fofo. Um outro que eu acho que ia ser bem interessante ter uma adaptação, e eu fico vendo isso como uma animação, seria a Revolução dos Bichos, né, do George Orwell. Compara aí os animais às personalidades aí do fascismo, né? Todos somos iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. A mulina das citações. Tem que ser uma animação mesmo, ia ficar bem legal, imagina uma animação dos bichinhos, tudo lá falando e criando uma revolução, pensa, tipo que nem a Fuga das Galinhas, né? Sim. Isso que eu ia falar. Eu já imagino mais ou menos naquele nível. Tem que ser de top. Nossa, ou Tim Burton. Também. O Tim Burton. Nossa, Tim Burton. Vamos mandar mas esse aí ia ficar um fascismo meio fantasiástico. Nossa, mas mais dark do que aquele livro, meu Deus do céu, né? Eu tenho problema com George Orwell. Porque eu fico muito impactada com os livros dele. Eu fico péssima. Ou só você? Não, mas assim, recomendo, tô péssima. Dark, sombrio, eu vejo como uma coisa impossível. Aquela coisa assim, você vê, parece que você não tem esperança. Exato. Vai ler 1984, você fica paranoica aqui assim. Grande irmão está de olho em mim. Nossa, sim. Eu fiquei, depois de 1984, então eu fiquei tipo, eu acabei com as minhas férias, eu fiquei 3 meses deitada na cama. De bad, dá uma bad. Para, gente, eu não li ainda e eu pretendo ler. Sim. Eu comprei aqui pra ler com você de novo, mas eu tô psicológico aqui. Eu não tenho psicológico pra ler de novo.
Mas eu acho que ia ser interessante a Revolução dos Bichos, porque assim, tem adaptações até infantis, então para já colocar aí um senso crítico aí nas crianças, nos jovens aí, eu acho que ia ser bem interessante, essa acessibilidade também nesse tipo de arte, né, dessa história. E, por fim, o Frankenstein. Para mim, o Frankenstein, eu acho que seria justo ele ter uma adaptação do jeito como o livro foi escrito, não como um monstro de terror, de horror, caricato, como geralmente ele é descrito, né, nas adaptações que foram feitas. Então, eu acho que essa visão poética que o livro tem, que é maravilhoso, não se acanhem em pegar esse livro. Eu demorei um pouco para entender, e depois de assistir o filme da Mary Shelley, que aí eu fui entender mais ou menos o que tem, e é um filme emocional, emotivo, sensível e tudo mais. Então, assim, o livro, na verdade. Então, eu acho que ia ser uma adaptação bem interessante. Penny Dreadful é uma série que ela é baseada ela é inspirada, na verdade ela se inspira em Drácula, Frankenstein e algumas outras. Tem vampiro, Eva tem Verde, tudo ali. Maravilhosa. A Eva Verde é e maravilhosa. Tem a criatura, e a criatura ela é bem parecida, ela chega perto do que a Mary Shelley criou. É bem interessante. Que legal. E aí, assim, as minhas indicações são essas, que, né, é aquele sonho de todo leitor, ver a sua obra preferida aí visualmente também, com medo e ao mesmo tempo com vontade, né? Então, eu vou falar aqui que eu acho que é uma unanimidade entre as pessoas, que é a Tetralogia dos Cemitérios e Livros Esquecidos do Zafon. Eu coloquei aqui o primeiro livro, que é A Sombra do Vento, mas aí já pode fazer todos os 4, por favor. Eu só li até o segundo, mas eu já sei que vai ser tudo bom. Estou de acordo. Eu acho que seria maravilhoso a ambientação do livro que passa naquela Barcelona pós ou antes-guerra, enfim, eu não lembro qual. Pós-guerra, exato. E o filme ele é totalmente sombrio, se passa naqueles lugares, igual a mãe fala, poeirento, cheio de teia de aranha, tá sempre chovendo, tá sempre escuro. O filme vai ser assim. Eu já tô vendo o filme já. O livro é assim, o filme vai ser assim, entendeu? Então eu imagino aquele filme sombrio, com todas as tramas e muitas coisas acontecendo, vários plot twists, e tem livro no meio, e tem escritor, e tem altas tretas. É perfeito pra ser um livro, sério, perfeito. Eu acho que deveria ter. Outro que eu coloquei aqui, a Marise Condé, que é a que escreveu esse livro, que eu acho que deveria virar filme, que é o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Olha que nome lindo. Comprido. Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Um livro fantástico, inclusive as pessoas leem, um livro recente, que fala sobre... Ele pega uma história real, que é a história das bruxas de Salem, e entre essas bruxas que foram condenadas injustamente, enfim, tinha uma escrava, que era a Tituba. E ele conta a história do ponto de vista da Tituba, que tinha toda a questão da religião africana, e tem um pouco de realismo mágico nessa questão religiosa, e conta a história do ponto de vista da Tituba, que foi um ponto de vista que foi silenciado durante todos esses anos. Alguém sabia? Porque eu não sabia que existia uma escrava entre as bruxas de Salem. E ela realmente existiu, e ela foi apagada da história depois porque ela foi vendida de novo. Ela acabou não morrendo, mas ela foi vendida como escrava. Então a Marise Condé trouxe à tona essa história dela nesse livro, que é muito bom. E eu acho que seria maravilhoso um filme adaptado para trazer essa história para mais pessoas ainda. E por fim, só para ter uma ficção científica que está sendo meu gênero favorito dos últimos tempos, eu acho que é O Fim da Eternidade do Asimov. Asimov já teve outros livros aí adaptados. O Fim da Eternidade, que é um livro maravilhoso dele sobre viagem no tempo e altas tretas. E vários anos, e vai para 2000 pra lá, volta para 1900 bolinha, e seria maravilhoso aquele filme bem ficção científica com viagem no tempo que todo mundo gosta. Eu imagino assim, porque depois que você leu esse, né, do Fim da Eternidade, do Asimov, e eu vi também a menina lá do Literaturice também comentando dele, falando muito bem. E se eu não me engano, o Bookster também já comentou dele, então assim, eu já fiquei super curiosa também para conhecer o livro. E aí imagino, né, um filme com viagem no tempo, eu sempre, tudo que tem viagem no tempo eu gosto. Fica divertido, né? É ficção científica, e é uma ficção científica boa. O Asimov, ele é terrível pra ficção científica. E esse livro, assim, foi surpreendente. Eu esperava uma coisa, ele me surpreendeu 1 milhão de vezes. Ele tem 30 mil plot twists. Você acha que é uma coisa feita de trouxa 1000 vezes? Até chegar no final. Amo. Adoro. Perfeito, também gosto. Também tenho vontade de ler. Gostei muito da resenha da Thaís lá na Realidade Literal. Que legal. E aí, acho que a Luísa pode fazer o comentário aí.
Então a gente gostaria também de ressaltar, gente, que essas informações que a gente trouxe são pesquisas mas caso alguém tenha mais conhecimento, né, sobre os Bom e nomenclaturas, velho Google. essas nomenclaturas que a gente trouxe, quiser complementar, então, né, Exato. a gente pode comentar nas nossas redes sociais e conversar com a gente, né? A gente tá aqui só falando, tá? Eu gostei. Eu gostei porque eu gostei. A gente tá aqui só falando que a gente com gosta base- que a mas com- gente assiste filme, né? A Com gente tá base aqui num no que a gente bate-papo. leu, né? A gente tá aqui num bate-papo bem descontraído, né? É bem entre amigas aqui. Somos leitoras aí e espectadoras dessas artes. A gente gosta bastante. Quem não gosta, né? Pois é. Mas espero que a gente tenha conseguido, né, trazer aí algumas indicações interessantes. E aí, como a Luíse falou, pode interagir com a gente nas nossas redes sociais. Camila pode passar pra gente aí. Você consegue nos encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram pelo @LitSemFrescura. LT sem frescura. E aí é o seguinte, a gente, né, chegou aqui já no final do nosso episódio e aproveitando, né, esse restinho de tempo, pedir desculpas aí pelo nosso intervalo um pouco comprido das nossas postagens. Tivemos problemas técnicos muito sérios, a gente está tentando ajustar aí os nossos áudios, as nossas edições. Então, assim, peço desculpas aí pelo intervalo um pouco comprido nas postagens, mas a gente está tentando trazer aí alguma coisa, né, com conteúdo e uma tecnologia também aí um pouco mais com qualidade. O universo não tava querendo que o nosso episódio saísse, mas a gente quer que eles... O universo não tá querendo. Né? A gente vai até o fim, só não sabe quando, mas a gente termina e faz direitinho. A gente chega. A gente chega lá. Gente, então, para quem né, acompanhou a gente até aqui, nos vemos no próximo episódio e aguardo vocês todos lá nas nossas redes sociais para conversar. Pelo amor de Deus, Luiz, não é só Deus sabe quando não, toda semana. Pelo amor de Deus. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.